Jesus é o Filho da bênção. Então diga: em nome de Jesus eu estou livre. Irmãos e irmãs, deixa eu fazer uma pergunta para vocês antes da gente entrar no nosso tema. Se eu pegar uma nota de R$100, se a inflação subir, quanto que ela vale? Quanto que ela vale? R$100. Se a inflação diminuir, se você der uma nota de R$100 na coleta, quanto que ela vale? No dízimo, quanto vale? Se você der para um satanista, quanto vale? Se você der num trabalho de encruzilhada, quanto vale a nota? R$100. R$100. Sempre R$100, tem certeza? E você, quanto você vale? Você e eu não temos outro valor senão o sangue de Cristo. O teu valor é o sangue de Cristo. Se você estiver na igreja ou na beira do inferno, você vai valer o sangue de Cristo. Se você estiver fazendo coisas certas, você vai valer o sangue de Cristo. Se você estiver fazendo tudo errado, você vai valer o sangue de Cristo. Nós nunca diminuiremos o nosso valor. Você é alguém que tem um valor que nem todas as riquezas do mundo pode pagar. O teu valor é o sangue de Cristo. Você é precioso. Você é preciosa. Deus resgatou a mim e a você com aquilo que Ele tinha de mais precioso. Se nós olharmos lá no Antigo Testamento, no monte que se chamou a partir desse ato Javé-Iré, Deus mesmo, Ele providenciará. Por amor a Abraão, Deus poupou Isaque. Mas no monte Calvário, no monte do sacrifício, aonde pendeu a salvação do mundo, aonde o sangue foi derramado, aonde o peito de Deus foi rasgado, aonde o coração foi perfurado, Deus não poupou o próprio Filho, por amor a mim e por amor a você. Você tem valor. Não deixe as pessoas más e nem os demônios mentir a teu respeito. Você é alguém que vale o que tem de mais precioso no céu e na terra, o sangue de Cristo. E se você fosse a única criatura do mundo, Deus daria a vida por você. Digo mais, se você fosse a única criatura do mundo hoje, Deus não iria te amar mais do que te ama hoje, porque para Deus você é único, você é única. Deus te ama. Deus te ama. E é tão lindo esse amor de Deus. Olha o que fala o nosso primeiro Papa. Primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 1. Deponde, pois, toda a malícia, toda astúcia, fingimento, inveja, toda espécie de maledicência, e como crianças recém-nascidas, desejai com ardor o leite espiritual, que vos fará crescer para a salvação, se é que tem saboreado quão suave é o Senhor. Deponde, pois, toda a malícia, toda espécie de fingimento, toda espécie de mentira, toda espécie de vício. Deponde, pois, toda a turbulência do medo, do pânico, da depressão, da angústia, da ansiedade, e deseje nesse dia, pelo sangue de Cristo, o leite espiritual, que te fará saborear quão suave é o Senhor. Eu cheguei aqui e uma filha me disse que tinha passado por 4 abortos, e a gente orou por ela,
Foi no ano de 2020 para ela engravidar, e hoje ela está aqui com a Maria, a sua filha, para testemunhar. Veio até tirar uma foto comigo. Onde que ela está? Com o milagre. Mostra o milagre para todo mundo ver. Olha lá, ó. Ergue o milagre aí, pai. Ergue o milagre aí, ó. Olha o milagre lá, ó. Deus é bom. Deus, Egman, olha o milagre, olha, depois de 4, não tinha possibilidade de engravidar, está aqui hoje para testemunhar o milagre. Não desista do teu milagre, ao contrário, mergulhe a tua vida no sangue de Cristo. Veio uma outra filha tão linda, veio uma outra filha para mim agora e disse assim, eu já volto. Não sei por que fala, por exemplo, faz pose, eu paro. Se não podia fazer pose, eu não vou parar. Veio uma outra filha para mim, Ironi, meu irmão, tinha uma doença que ela falou o nome, mas eu sou loiro, gente, esqueço fácil. Tá? Loiro esquece fácil, né? Ajuda eu. Esquece ou não esquece? Esquece, né? A gente se preocupa com tantas coisas, né? A gente acaba esquecendo as coisas facilmente. Ela me disse o nome da doença do irmão, só que o irmão tinha o braço quebrado e não tinha como. Era um processo cirúrgico gravíssimo que ele tinha que fazer. E numa oração pela TV, diz que Deus falou assim pro irmão dela: você que está com o braço na tipóia, tira o braço da tipóia e começa a girar esse braço, que a mãe ficou quase louca. E ele, a partir daquele momento, o braço grudou, não passou cirurgia e foi curado. Cadê a filha que veio testemunhar sobre o Francisco? Olha lá, veio dar o testemunho. Como é que é o nome da doença? Ostro. Essa coisa aí. Gente, percebam como não acreditar no poder de Deus. Eu estava vindo para cá no aeroporto de Curitiba. Olha o que é o poder do sangue do Senhor. Uma mulher se ajoelhou, me abraçou nas pernas, e eu comecei a olhar assim: meu Deus, por que o povo vai falar? Agora a gente já está tirando as máscaras e a gente fica visível, né? Aliás, falar nisso, me deram um diagnóstico: cuidado esse negócio de ficar sem máscara. Diz que aumentou em 95% os casos de feiura. Cuidado que você pode descobrir o que as pessoas pensam de você depois da máscara. Aumentou em 95%, não o vírus, os casos de feiura. Então, por favor. E eu ali sem máscara, Deus usou você naquela novena de exorcismo do sangue de Jesus. O meu marido estava em coma, desenganado, com um problema gravíssimo do coração. O médico chamou a família e disse: vocês têm algumas horas para se despedir. Liberou, puxaram ele numa parte da UTI, liberaram para visitar. Entraram, visitaram, se despediram, foram para casa para se preparar para o funeral. Ela chegou em casa e estava fazendo o cerco de exorcismo do sangue de Jesus. E o Senhor falou assim: você, mulher, que está enterrando seu marido, você vai ter que aguentar ele mais um tempo. Ele não vai morrer agora não. Desfaz o luto. Seu marido está vivo. Volta para o hospital agora, porque o seu marido voltou para a vida. Ela pegou o filho e foi para o hospital, correndo tudo. Chegaram lá: eu quero ver meu marido, quero ver meu marido. Abriram, né, de novo para entrar na UTI. Só que o corpo não estava mais lá. Já tinham descido para aquele lugar lá que lava os corpos para enterrar. Desceram lá. Ela chegou diante do corpo morto e disse assim: meu bem, Jesus falou na live lá que eu vou ter que te aguentar. Você vai durar muito tempo ainda, e eu estou disposto a te suportar. E ele levantou a cabeça: meu bem, era tudo que eu queria ouvir. E ela contando o testemunho: você tem que falar mais do sangue de Jesus. Eu falei para ela: eu estou indo para Canção Nova, estou indo pregar um encontro de cura e libertação sobre o poder do sangue de Jesus. Ela falou: conta o meu testemunho. Meu velho até mudou, parou de tomar cachaça, gostava de viver noite inteira jogando baralho, infartou porque perdeu muito dinheiro, daí descobriu que tinha uma doença gravíssima, parou de jogar.
a nossa vida está uma bênção. O sangue de Cristo não só ressuscitou, livrou ele de todos os caminhos que ele estava se perdendo e estava destruindo toda a nossa casa. O sangue de Cristo tem um valor que nós não conseguimos calcular. Olha o que continua dizendo São Pedro, capítulo 2, versículo, deixa eu pegar aqui para mim não me perder, versículo 24 dessa primeira carta. Olha o que ele diz: carregou sobre si nossos pecados em seu corpo, sobre o madeiro, para que, mortos aos nossos pecados, vivamos para a justiça. Por fim, por suas chagas fomos curados, porque éramos como ovelhas desgarradas, mas agora retornamos ao bom pastor e guarda de nossas almas. Retorne a Jesus. E tudo que o diabo está fazendo para resgatar agora, para resgatar não, para arrebatar almas para o inferno, virou uma mania. Missa online. O seu jegue de duas patas, come um churrasco online, come uma pizza online. Quero ver você morrer de fome às mínguas. Como é que você vai querer ter missa online? Claro, a gente também tem que entender que para Deus não tem limite de poder. Se você não pode ir à igreja, se você não pode ir à missa, se tem alguém da sua casa que está numa cama, não tem ninguém que leve à igreja, não pode se expor em lugar público, porque tem baixa imunidade, talvez está exposto aí a sofrer muito. Essa pessoa, se ela participar da casa pela missa online, tem um valor que você não tem noção. Mas para mim e para você que podemos ir na igreja assim, hoje eu não vou na missa, eu vou assistir a missa aqui pela Canção Nova. É tudo que o diabo quer. Você tem que assistir na Canção Nova, mas você não pode deixar de ir na missa na sua comunidade. O sangue de Cristo tem poder de nos curar de todos os males, mas ele precisa ser bebido. Ele precisa ser alimento. Quer que eu te diga uma coisa? Domingo na missa, semana na graça. Domingo sem missa, só Deus na causa, para não dizer toda a desgraça. Acorda, igreja. O problema do mundo não é esse vírus. Ontem Padre Rocha disse uma coisa na comunidade Mel de Deus que eu fiquei arrepiado. Não tem nenhum meio secular falando. Todo mundo fala que o vírus está matando milhões em todo mundo, mas ninguém fala que o aborto está matando mais de 100 milhões por mês no mundo. E quando a gente vê pessoas que são valorizadas, apoiadas, aplaudidas por cristão e que são a favor do aborto, eu fico pensando, coitado dessas almas. Cristão não são, porque se fosse cristão, eram a favor da vida, porque Jesus disse, eu sou, e o eu sou, ele diz tudo o que ele é. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o bom pastor, eu sou a porta. E aqui me recorda muito um livro de Glória Polo, que teve a experiência da vida e da morte, que era uma abortista, e que viu o inferno em festa, por cada atitude de assassinato que ela tinha cometido quando abortista. E ela dizia, o diabo falava para ela, você faz a minha felicidade. E mais, ela teve a revelação
das almas do purgatório que gritavam a ela, dizendo assim: quando uma nação libera o aborto, ela libera legiões e legiões de demônio a dominar aquele país, a dominar aquela nação. A gente brinca com coisa muito séria. O sangue, ele traz a vida, e é por isso que a igreja nos fala através do catecismo, na marginal 982, diz assim: a igreja tem como doutrina que não há pecado algum, por mais grave que seja, que a Santa Igreja não possa perdoar. Não existe ninguém mau, por mal ou culpado que seja, que não deva esperar com segurança o perdão, desde que seu arrependimento seja sincero. E continua, marginal 2844, porque o amor é mais forte do que o pecado da morte. E diz mais no artigo seguinte: e não há limite nem medida para esse perdão de Deus. Então, meus irmãos, se você pegar também o primeiro livro de Reis, capítulo 8, versículo de 37 a 39, lá no Antigo Testamento, eles faziam aliança, eles cortavam o animal, e as pessoas, para serem purificadas, elas passavam naquele animal cortado ao meio, e o sangue do animal que escorria sobre o corpo daqueles que se sentiam injustiçados, ou pecadores, ou que reconheciam o seu erro diante da verdade de Deus, eles passavam e eram purificados pelo sangue de animal. Hoje eu e você, nós temos o sangue de Cristo. E ter o sangue de Cristo à nossa disposição, e não invocar, não nos alimentar dele, não adorá-lo, é como você está morrendo de fome e tem um prato de comida e não come. Se você só souber que tem o prato de comida, se ele estiver só diante dos seus olhos, à tua disposição, e você não comer, você vai morrer. A mesma coisa está acontecendo com o mundo. O mundo está no caos que está. Esta peste, outras piores que virão, se prepare. Eu não estou pondo aqui medo não. Nós chegamos no tempo que nunca na história do mundo, desde a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, o sangue teve tanto valor de invocação como tem nesse tempo, porque esse é o tempo de Apocalipse capítulo 12, versículo 12. O demônio desceu até vós com grande ira, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Nós precisamos do sangue. Foi o sangue de Cristo que saqueou, que resgatou a humanidade prisioneira de Satanás, uma humanidade idólatra, uma humanidade que se voltava contra Deus e buscava falsos deuses. Como vai dizer um dos salmos da liturgia das horas de amanhã, construíam deuses falsos, que tinham ouvido e não podiam ouvir, que tinham olhos e não podiam ver, que tinham boca e não podiam comer, que tinham pés e não podiam andar, que tinham mãos e não podiam trabalhar. A humanidade está no caos do pânico. Fala para mim se há 3 anos atrás alguém chegasse e dissesse assim: vai vir uma pandemia, vai morrer muita gente, a ciência não vai encontrar o remédio para ela. A gente, não, isso não é coisa, é louco, não vai existir. Você ia acreditar se alguém te falasse que ia morrer tanta gente como morreu? Você ia acreditar sim ou não? Nem a ciência acreditou. E depois, emendado a ela, para nocautear o mundo de medo, vem uma guerra.
Você ia acreditar? Não, essa pessoa é muito negativa, não vai acontecer. Então vou te dizer uma coisa, eu não sou negativo, aliás eu sou muito positivo. Se prepara, porque isso ainda é só aquecimento para tudo que nós vamos enfrentar. E se nós não estivermos revestidos do sangue de Cristo, humanamente nós não iremos suportar. O sangue de Cristo precisa ser invocado, precisa ser adorado. No início da igreja nós tínhamos um caminho que chama Via Sangres. Eu escrevo isso. Já é o terceiro livro, desde o primeiro que eu escrevi, por suas feridas fosse curado. Agora nós estamos num novo livro com a canção nova, Cerco de Jericó. Combate para você começar no dia 1º de janeiro e só vai terminar no dia 31 de dezembro. Novena, Cerco de Jericó, novena, Cerco de Jericó, novena. É combate espiritual. E nesses combates eu tenho trazido sempre o cerco de Jericó, que amanhã eu vou falar dele, de exorcismo do sangue de Jesus. Nós precisamos nos voltar a essa realidade. E essa Via Sangue dizia assim, que o sangue das chagas de Jesus, aspergido de cada uma das chagas, 7 chagas. A chaga da circuncisão, a chaga da flagelação, a chaga da coroação de espinhos, a chaga do caminho doloroso do Calvário, a chaga da coroação de espinhos da cabeça, a chaga da crucificação, a chaga da paixão e morte de Jesus e a chaga do coração perfurado. O sangue que é aspergido dessa chaga, quando invocado, se torna uma potência sobrenatural de exorcismo, naturalmente de libertação para a nossa vida. Mais uma prova brilhante do amor de Deus de São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo de 8 a 9. Quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós, que estamos justificados pelo seu sangue, e por este sangue de São Paulo, seremos salvos da ira de Satanás. Já São Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 2, vai dizer assim: fomos resgatados pelo sangue do Cordeiro, mediante a aspersão. Somos resgatados, porque vós sabeis que não é por bens perecíveis, como prata e ouro, que tendes sido resgatado de vossa vã maneira de viver, recebida por tradição de vossos pais, mas foi, como diz no capítulo 1 desta mesma carta, no versículo 19, São Pedro diz: foi pelo sangue precioso de Cristo, Cordeiro imolado sem defeito algum, que aquele que vos predestinou antes da criação vos resgatou. Por isso, pega aí na internet essa imagem da Via Sangres, numa das imagens em que Jesus aparece crucificado. Por isso hoje eu quero que você não tire o olhar do crucificado. Esse Cristo está bonito, as pessoas, não gente, ele está muito judiado. Se você for ver a realidade, aqui não é nada perto do que ficou o corpo dilacerado. As pessoas não tinham coragem de olhar para ele. As feridas do seu corpo, razão, fruto do nosso pecado, eram tantas que não se podia olhar. Nas mãos, no coração e nos pés, 5 anjos segurando o cálice. 5 anjos segurando o cálice nas mãos, para que o sangue caia dentro desse cálice. E esses anjos têm a ordem do Pai para adorar o sangue do Senhor. Há uma adoração no mundo angélico,
por causa do sangue de Jesus. E nós, os anjos não foram resgatados no sangue de Jesus. Os anjos nem precisariam adorar o sangue de Jesus. E no mundo angélico estuda sobre isso. Não esses anjos cabalísticos das falsas ideologias, de falsas doutrinas, de seitas demoníacas que estão por aí, como mentiras, como se fosse verdade, levando pessoas a buscar atos mágicos. Meu irmão, deixa eu te dizer, aqui tem alguém que está sendo curado de uma hérnia na barriga, nessa fila. Quem é essa pessoa? Pode levantar. Quem é essa pessoa? Levanta agora, em nome de Jesus. Onde você está? Levanta. Você está curada em nome de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus. Ergue os dois braços, filha, sendo que tem gente ainda que está duvidando. Essa filha não foi curada num ato mágico, ela foi curada pelo sangue de Jesus a partir da sua fé. Milagre é ato de fé, não é de magia. E nós queremos o milagre, queremos a cura como se fosse uma mágica, e esquecemos, se até o mundo angélico faz adoração ao sangue de Cristo, eu e você precisamos adorar e nos alimentar deste sangue. Como dizia, 7 caminhos da via Sangres, e eu escrevo neste livro agora, que se eu imaginasse que ele seria tão importante, e que eu pagaria o preço que estou pagando por ter escrito ele, mas avalizado, assinado por 7 padres exorcistas, um deles Padre Eduardo Lara, outro que Deus recolheu há poucos dias ao céu, o Padre Antônio, que amanhã celebramos 1 mês do seu falecimento, filho da missão. Família vai estar conosco amanhã cedo aqui na missa, mãe, irmãos, sobrinhos, que amanhã é 1 mês. Ele também é um dos padres exorcistas que ajudou nesse livro. Padre Davi, Padre Anderson, Padre Michele Vassalo da Itália, Padre Forteia e tantos padres exorcistas renomados no mundial. Anjo das Nações versus Principados Malignos, saiu na primeira capa, e o nome do livro é Libertando Locais Contaminados pelo Demônio. E aqui nós trazemos a importância desse livro. E agora a segunda edição, de 5.000 exemplares, mais de 3.000 exemplares vieram com defeito. A gráfica não consegue, uma gráfica de renome, gente, onde editoras do Brasil todo mandam fazer nela. Não tem como errar. Página trocada, página de ponta cabeça, frase tirada de uma página jogada na outra, textos desencontrados, ninguém consegue explicar. Eu sei o que é a fúria do demônio, porque sabe que as pessoas vão conhecer a verdade através desse livro. O demônio está nos dominando territorialmente, porque nós deixamos de invocar o combate dos anjos e o poder do sangue precioso de Jesus. Comece. Você vai ver essa experiência na sua vida. A chaga da circuncisão, quando invocamos o sangue dessa chaga, os anjos aspergindo esse sangue, nós somos libertos de toda a maldição hereditária. E aonde estão os males do mundo? As maldições hereditárias, porque está tendo essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia. É só você olhar a origem, você vai saber. Heranças malditas. Por que estão vindo tantas peças ao mundo? Porque as maldições não estão sendo quebradas. E o que quebra é a invocação do sangue aspergido pela chaga da circuncisão. Segunda chaga, a chaga da agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Quando nós invocamos o sangue dessa chaga, nós somos livrados de todos os sofrimentos, pestes, pandemias, catástrofes que vêm no mundo. E se nós não invocarmos, não são só as pessoas que não tem fé que sofrerão, mas toda a humanidade, porque a natureza está reagindo por causa da mornidade dos cristãos que têm armas potentes e não usam.
Quando invocamos a terceira chaga da flagelação, o sangue aspergido desta chaga quebra toda a desgraça, brecha, doenças, maldições dos flagelos, das perdas que tivemos, dos acidentes que passamos, das cirurgias, das doenças, de tudo que é miséria, da desagregação da família e de tudo quanto é mal que entrou na nossa vida. Quando invocamos o sangue aspergido da quarta chaga, da coroação de espinhos, nós somos libertos de todos os males que pessoas fizeram contra nós. Hoje a gente vê tanta maldade, crianças sendo violentadas, idosos sendo maltratados. Hoje a gente vê tanta maldade no meio político, a gente vê tanta maldade no meio universitário, até mesmo dentro da própria igreja. A igreja é dividida, a igreja, hoje você vê cristãos falando mal da igreja, atacando padres, bispos, atacando o Papa. São males que os homens vão fazendo e os demônios vão entrando, mas quando invocamos o sangue das chagas da coroação de espinho do Senhor, esse sangue vai quebrando todos esses males e os demônios são impedidos de agir. É isso que essa devoção da Via Sangris nos ensina. A quinta chaga, o caminho doloroso do Calvário, as quedas. Quando nós invocamos o sangue dessas chagas que Jesus adquiriu no caminho doloroso do Calvário, nas suas quedas, nós somos curados de toda a fraqueza, da queda do pecado, as marcas que o pecado vai deixando, aqueles que vão fazendo as pazes com o pecado, que vivem numa sexualidade desordenada, que vivem na mentira, que vivem na igreja, mas vão num monte de seitas demoníacas, num monte de coisas contrárias à vontade de Deus. E hoje em dia a gente tem que tomar cuidado até o que vai falar, porque a gente fala e é processado. A gente fala a verdade e é processado pela mentira, e a mentira passa a ter razão e a verdade passa a ser mentira. A gente fala das coisas de Deus para quebrar as ações do demônio, e as coisas de Deus passam a ser inferno, e o inferno passa a ser céu na vida de muitas pessoas que não querem ser livres dos males, e o demônio só pode agir por uma brecha, por uma senha. Qual é a senha? Pecado. Quando a gente invoca o sangue das chagas do caminho doloroso do Calvário de Jesus, nós somos libertos, essas brechas são fechadas, e a gente começa a buscar as coisas do alto, a gente começa a lutar pelo céu, a gente não faz mais acepção da verdade, a gente não quer saber da mentira. Sexta chaga, a crucificação. Quantos aí vivendo na cruz, na perseguição, quantos aí vivendo a miséria financeira, a maldição financeira, o desemprego, a falência, a fome, a falta de moradia, no sangue aspergido da crucifixão, das chagas da crucificação de Jesus, nós somos libertos de tudo que é miséria, de tudo que é ação de se sentir escória da humanidade, de traumas que trazemos, que lutamos e não conseguimos vencê-lo, porque vem ou da nossa genealogia, ou vem das feridas do ventre materno. Aliás, num desses livros nós estamos tratando disso, no da misericórdia agora, as feridas que trazemos do ventre materno, que precisam ser curadas pelo sangue de Jesus. Ferida de captação, ferida de programação, ferida da morte, ferida do vazio, ferida existencial, feridas da rejeição. Eu conto nesse livro, e as pessoas brincam quando a gente vê pessoas falando do aborto como se o aborto fosse a solução. Meu Deus, como pode a gente aceitar isso passivamente, conhecendo a verdade? Eu conto aqui um testemunho.
Eu não vou falar a cidade para não expor as pessoas. Eu fui numa cidade pregar, e chegou um pai e uma mãe desesperado. Eles tinham muitos hematomas no corpo, eles tinham um filho de 9 anos, o filho já tinha sido proibido na escola, conselho tutelar, professores, não podiam mais ter aquela criança na escola, porque ele mordia, tirava pedaço dos professores, machucava as crianças, os coleguinhas de escola, e ele não podia mais ir para a escola, e não tinha mais remédio, não tinha mais psiquiatra, não tinha mais nada, os pais, a família não aguentavam mais, o pai diz que batia na criança, para ver se a criança perdia a resistência, a criança ficava muito mais furiosa, muito mais agressiva. Então eles entenderam que a criança estava endemoniada, e eles me procuraram no retiro para rezar, e eu logo disse: esquece, é impossível uma criança de 9 anos estar possessa de um demônio, eu quero ver o caso. Fui até a casa deles, olha a maldição do aborto. Cheguei na casa deles, eles reuniram na sala com a criança, uma bênção, você olhava nos olhos da criança, era um anjo. Só que quando eu comecei a orar, era um demônio, e eu falei: Senhor, não pode, essa criança não tem pecado grave para um demônio tomar posse do corpo dela. E eu olhei para o demônio e falei: sai desse corpo que você não tem autoridade, em nome de Jesus, sai daí agora. Ele falou: você não sabe o que você está falando. Eu não vou sair desse corpo, esse corpo me pertence. Eu falei: não, esse corpo pertence ao sangue de Cristo. E ele falou: não, a mãe fez um pacto de sangue. Eu já tinha ficado sozinho com a criança, que algo me dizia assim: tira o pai e a mãe daqui. Eu falei: saiam daqui que eu quero conversar sozinho com essa criança, porque eu achei que a criança queria fazer aquela cena para chamar a atenção do pai e da mãe. Em mim ele não batia, ele batia no pai e na mãe. Ele não me mordia, ele mordia o pai e a mãe. Eu falei: pai e a mãe, sai daqui, deixa eu rezar sozinho com essa criança. E aí o demônio começou a contar: a mãe era adúltera, e ela não queria perder a beleza do corpo tendo um filho e perder os seus amantes, e ela engravidou e fez de tudo para abortar. Foi até uma clínica, tomou até veneno, e quando chegou no 4º mês, a mãe foi diante de Jesus na cruz e disse assim: se essa criança não sair de mim, eu vou consagrar ela a Satanás. E ela não conseguiu abortar. Ela fez um pacto de sangue, perfurou o seu dedo, bebeu aquele sangue e disse: eu não gero mais um ser humano, eu gero um demônio. E nasceu essa criança assim. Eu parei, e o demônio confessando isso. Só que o demônio, mesmo quando ele fala a verdade, ele mente. Então você precisa entender que o demônio é o pai da mentira. E São Paulo diz isso na carta aos Romanos. O padre recordou isso de manhã para a gente. O salário do pecado é a morte. O pai da mentira é a gente sabe, a gente não quer viver, mas a gente conhece a verdade. Aí eu deixei a criança, fechei aquela porta, fui conversar. Quando você tinha cabelo, você era mais simpático. Perdeu a força quando cortou o cabelo, agora ele é mais forte porque é templo do Espírito Santo. Fui conversar com o pai e a mãe, eles não sabiam do que o demônio tinha falado para mim. Cheguei para o pai e a mãe e falei: quem de vocês fez um pacto demoníaco e consagrou a criança a Satanás? O pai: eu sempre quis ter um filho, eu jamais faria uma coisa dessa. A mãe: eu também, eu tentei muitas vezes e eu não consegui engravidar, a minha alegria foi ter essa criança. E o pai: sua mentirosa, você sabe que você tentou abortar essa criança, fala a verdade. Ela: eu não. E o pai dizia: ela tentou abortar sim, eu sei, eu levei ela numa clínica para abortar, senão ela ia se matar, ia matar a criança, então era melhor eu salvar a vida dela e deixar a criança morrer.
E eu falei para ela: minha filha, qual é a verdade? Se o demônio está mentindo, eu vou voltar com você lá, e o demônio vai ter que sair do teu filho, porque você está falando a verdade, que nunca tentou abortar. Agora, se você estiver mentindo, não é só o demônio que está no teu filho, o inferno inteiro vai entrar em você agora. Aí ela ficou com medo. Ela falou: eu fiz. E me contou toda a história que eu já sabia. Tentei abortar, fiz o pacto, contou tudo. Eu falei: você está disposta a reconhecer teu pecado e confessar? Aí o demônio começou a falar nela: eu não, eu quero continuar sendo adúltera. Aí o demônio estava na mãe. Aí eu vi que não era coisa para leigo. Chamei o padre. O padre gentilmente largou tudo que estava fazendo e foi lá atender aquela família. Eles fizeram uma confissão pública. Não vou falar aqui de pecado, mas eles fizeram uma confissão pública. O padre absolveu todos os pecados. Fomos até a sala onde estava a criança. Eu conto esse testemunho aqui. O padre disse: sai, demônio. E o demônio disse: não sai. E o padre disse: a mãe confessou o pecado, você não tem mais direito de estar nessa criança, saia daqui agora. Gente, saiu um tufão de vento daquele sofá onde estava aquela criança, foi derrubando tudo que tinha na frente, vaso, quadro na parede, rasgou as cortinas, a janela estava aberta, saiu pela janela, rasgou, arrebentou todas as cortinas, e a criança foi liberta, e nunca mais precisou nem de medicamento, e hoje é uma criança normal, que toca as suas atividades, sem nenhum tipo de medicamento. Olha a maldição do aborto. E a gente ainda ouve pessoas dizer, em pleno século 21, que o aborto é um direito do inferno. Que é o inferno? Aborte. Talvez você abortou, ou proporcionou o aborto por ignorância. Confesse o teu pecado. É pecado, e é pecado mortal. Se você não se arrepender e o sangue de Cristo não te libertar, não tem salvação. E eu não estou condenando ninguém, eu estou falando daquilo que a igreja nos ensina. Depois, o sangue de Cristo tem que estar presente em todos os momentos da nossa vida. E o ápice do sangue de Cristo, diz São Tomás, é a Eucaristia. E hoje a gente vê que os cristãos não querem mais ir à missa, não tem mais a busca dos sacramentos. Olha, hoje nós católicos precisamos reaprender a adoração que se deve dar ao sangue de Jesus presente na Santa Missa. O sangue que nós comungamos na Eucaristia é o preço, o fundamento, o auge da nossa salvação, e devemos adorá-lo. São Tomás diz que o inferno se satisfaz com o ritual de sangue, seja de animais ou de pessoas, em atos e pactos demoníacos. Mas São Tomás diz também: o terror dos demônios, o terror dos infernos é o sangue de Cristo. Quando invocamos o sangue de Cristo, nós somos libertos de todos os males. Isso nós temos. Tomás diz assim: a carne do Senhor salva o nosso corpo, e o sangue do Senhor salva a nossa alma. Gente, é um santo, uma pessoa na igreja que é respeitadíssima por todos os teólogos. O terror do inferno, diz São Tomás, é o sangue de Cristo. Quando um exorcista tem esse ministério, ele invoca o sangue de Cristo. O que os demônios mais gostam de ver são os sacrifícios humanos, em que eles podem ver o sangue das pessoas.
eles pedem sacrifício, mas em toda a história da Bíblia, o sangue sempre foi sinônimo de vida, sinônimo de salvação para a humanidade. Pegue a sua mão e diga comigo: nós invocamos nesse ato de fé o sangue de Jesus, prefigurado na antiga aliança, derramado na circuncisão, na agonia e na flagelação, fala alto, na coroação de espinhos, no caminho do Calvário e na Santa Cruz, na perfuração do coração sacratíssimo. Nós invocamos o sangue de Cristo, presente na Eucaristia, pelas lágrimas de sangue da Virgem Maria, pelo sangue dos mártires, derramado em honra do sangue do Cordeiro Santo. Nós invocamos agora, com todas as milícias celestes, com os anjos adoradores, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, com o nosso anjo da guarda, com os patriarcas santos e santas. Nós invocamos e adoramos o sangue de Cristo e pedimos que pelo sangue de Cristo seja selada agora, lacrada agora, fechada agora todas as brechas da nossa vida, e que se desfaça todo o mal, toda acusação de Satanás, que caia por terra agora todos os projetos de homens e mulheres maus, que furiosamente se levantaram contra mim e minha família. Que o sangue de Cristo, que lava e liberta, nos lave e nos liberte agora, e nos dê a salvação. Oria cantar alabaria, 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 alabaria. Ora, igreja, queria alabaria, 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 alabaria. Deus está tocando, Ele está curando muitas pessoas que vieram para cá, e pessoas que estão em casa, que estavam sofrendo de processo de fibromialgia, de dores no corpo, nos ossos. Quem são essas pessoas? Levante, pode pular, pode ficar de pé e começar a pular. Você não podia fazer isso antes. Olha quantas pessoas. Receba a cura, vai acenando assim, ó. Pode ir aplaudindo o Senhor. Ora cantar alabaria, 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 alabaria. O sangue de Cristo está curando pessoas que vieram aqui, que já não têm descansado à noite, que têm sofrido de tormentos, de pesadelos, de insônia. Você nunca mais vai ter isso. O sangue de Cristo está te libertando. Quem são essas pessoas? Erga o braço, acena. Olha quanta gente atormentada. Volte a invocar o sangue de Cristo. Ore a cantar alabaria, 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 alabaria. O Senhor me mostra. O sangue de Cristo está lavando toda essa área do pescoço. Pessoas que têm sentido fobia, falta de ar, como se tivesse mão sufocando, tentando tirar a tua vida. Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas? Pode erguer a mão assim, ó. Olha quanta gente. Vocês estão livres agora em nome de Jesus. O Senhor está tocando. Não precisa levantar se estiver aqui, mas se estiver aqui ou em casa, tome posse. Sobre uma mulher, você tem dado murros na sua barriga, porque você odeia a gestação, e o Senhor está te libertando agora. Não era você, era um demônio em você, e você está sendo livre, e essa criança será uma bênção para a humanidade. Pode aplaudir o Senhor. E eu termino para a gente cantar, trazendo um testemunho de Santo Padre Pio. Uma das grandes benfeitoras do Padre Pio, certa oportunidade chegou para ele e disse: Padre Pio, eu preciso confessar, me atende, Padre Pio. E o Padre Pio: pois não, minha filha, você está arrependida de todos os teus pecados? Você está preparado? Você fez teu exame de consciência? Você quer a confissão? O meu ministério é para isso, estou aqui. Ela: eu quero, mas antes eu preciso fazer uma partilha com o senhor, Padre Pio. Sabe, Padre Pio, eu estou sendo atormentada à noite,
Eu estou vendo a cátedra de Pedro vazia. A igreja vai passar por uma grande provação. A igreja vai ficar sem o Papa, e sem o Papa a igreja não pode sobreviver. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Padre Pio, não sei o que fazer. Padre Pio saiu do confessionário, abriu a portinha e falou: minha filha, vai embora, você não está preparada para confessar. Ela ficou muito brava, foi embora, mas o tormento foi pior. Passado um mês ela voltou desesperada. A mulher já estava ficando couro e osso, não tinha mais força humana. Voltou ao Padre Pio: Padre Pio, os tormentos estão aumentando, o senhor me perdoa, porque eu também fiquei bravo com o senhor, que o senhor fez na última vez que eu vim aqui. Eu preciso confessar, eu estou tendo essa visão. Padre Pio de novo sai: minha filha, sai daqui agora, você não está preparado para confessar, vai embora. Passado mais um mês, ela voltou quase carregada pelo marido, e o marido junto. E aí ela contou a mesma cena. Padre Pio sai do confessionário, põe os dois do lado de fora e diz a ela: minha filha, você não está preparada para confessar, porque você talvez ainda não se arrependeu do crime maior que você cometeu. Há mais de 3 anos, você e seu esposo que estão aqui praticaram um aborto, e o demônio está te mostrando a cátedra de Pedro vazia, porque aquela criança que vocês abortaram era um menino, e ele seria o Papa. E se você não pedir perdão do teu pecado, o demônio vai reinar. Agora, se você confessar o teu pecado, essa maldição vai ser quebrada, e a igreja nunca passará por essa provação. Ela e o marido se ajoelharam, reconheceram o pecado, pediram perdão de todos os pecados. Ele os absolveu desse que já era público, porque ela já estava contando o sonho, mas não contava o pecado. E aquele casal deu a vida para o hospital do Padre Pio e doaram todos os bens. Era uma família muito rica, para que aquele hospital servisse para salvar vidas, principalmente de mulheres que queriam abortar, e eles patrocinavam para que aquelas mulheres levassem aquela gravidez até o final, em reparação do pecado que eles tinham cometido. E nunca mais o demônio atormentou aquela mulher. Não vamos brincar com a vida. A vida tem um valor. Eu comecei essa pregação perguntando qual é o teu valor, e você não respondeu. Agora eu vou te perguntar: se você estiver na igreja ou na beira do inferno, se você estiver na Eucaristia ou num terreiro satânico, qual é o teu valor? Qual é o teu valor? Então, por favor, fica de pé e diga: Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa por todas as vezes que eu não me valorizei, que eu não entendi que o teu sangue jorrou das tuas chagas por amor a mim. Eu hoje tomo posse. Qual o seu nome? Nascido. Dia. Qual é o dia? 19. Mês. Ano 23 de janeiro de 1966. Tomo posse agora da bênção do sangue que foi derramado de cada uma das suas chagas, em todo o caminho do Calvário, e em cada Eucaristia. A partir de hoje, eu irei clamar este sangue para que se desfaça todo o domínio territorial que Satanás exerce no mundo, nas cidades, nos países, na minha casa e na minha vida. O sangue de Cristo que lava e liberta. Lave e liberte agora. E me dê a paz, a cura e o milagre. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.